9h56 e na sexta-feira é tradicional a participação, o comentário de Marco Longaray. Ele já está aqui conosco para trazer a sua participação, para trazer o seu comentário desta sexta-feira. Muito bom dia, Marco, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Olha que eu vou abrir o teu microfone que eu acabei abrindo. Agora sim, Marco, bom dia. Bom dia, Celiomar Garcia, bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Clique. Manhã quente, agradável, uma leve brisa aí fora, mas está quente. E você falava sobre alguma perspectiva de precipitação, de chuva aí, essa área rural aí tá necessitada, né? Essas chuvas ainda insuficientes para equalizar, para normalizar, né? Mas nosso comentário aqui, eu digo, às vezes quem faz um comentário na sexta pode olhar sobre dois aspectos, né? Um é que tu dizer que está na finaleira, já passou quase tudo, né? E o outro é que já passou quase tudo, o que teria de novidade? A outra é que tu pode acompanhar o noticiário da semana, enfim, observar o que ocorreu. Então, eu acho que uma notícia aqui no âmbito do nosso município, assim, observar. Ontem passei ali 2 vezes essa semana, acho que anteontem eu passei aqui pela BR-116, basicamente entre o bairro, do deslocamento foi a partir do posto Sim, em direção ao Viegas, e outro, acho que da Getúlio ao bairro Viegas, pela BR-116. E que alegria ver a liberação do trânsito ali, ver a ponte a segunda ponte sobre o Arroio Duro concluída, e as obras, enfim, todas elas em andamento, a obra do túnel, a obra do viaduto da Pompeia, o aterramento da elevada para o viaduto, está, digamos assim, não estamos como no governo anterior, que faltava recursos. Inclusive, foi muito propagado uma época que o governador Eduardo Leite, que não conseguia fazer os acessos municipais por asfalto, queria destinar 90, era tão pouco os recursos do governo Bolsonaro, que o governador Eduardo Leite, que tem bastante limitações financeiras, queria destinar 95 milhões para exatamente a ponte sobre o rio Camaquã, que está assim avançadíssima, talvez. Eu não tenho informações extremamente atualizadas, bem atualizadas, mas há perspectiva, quem sabe, de inauguração até o final de ano. Se não for no final do ano, vai ser na virada do ano. Eu sinceramente não tenho informações, andei vendo informações objetivas, mas eu sei que a obra está muito adiantada. E o que acontece? O governador Eduardo Leite, que queria destinar 95 mil para duplicação por falta de recursos no governo Bolsonaro, sendo que era para esse lote 5, o lote 5 vai aqui da empresa Santa Lúcia, em frente à nossa cidade, ali próximo do posto Sim, uma empresa extremamente reconhecida por conta dos seus produtos Blueville, e em direção ao município do Cristal, que era um lote que tinha sofrido uma série de problemas, que veio a falência da empresa
Brasília Guaíba, que era detentora desse lote, do lote 5. E o que acontece? Com a entrada do governo Lula, retomam-se os valores substanciais para a duplicação da BR-116, e aquele recurso que ia ser tão caro para o Rio Grande do Sul colocar na duplicação da BR, por exemplo, eu não estou dizendo que é exatamente o mesmo valor, mas, por exemplo, está possibilitando que seja que seja feito o asfalto do Cristal a Amaral Ferrador, uma obra que, assim, era claro, já tinha acontecido Camaquã Chuvisca, Camaquã Arambaré, Camaquã Dom Feliciano, Chuvisca Dom Feliciano, né? Aqui, mais falando em termos de nossa região imediata, né? Claro, existe um asfalto ali mais adiante, entre Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul, muito necessário também, né? Então, as obras aqui da duplicação da BR estão, assim, bem, num andamento bom. Eu gostaria, assim, como petista, que a obra pudesse ser concluída até o final de 2026. Eu imagino que as partes de asfalto estarão concluídas. Eu tenho dúvida sobre a questão dos viadutos, não é? Dessas obras de arte que se chama, enfim. Eu tenho uma certa dúvida que elas consigam efetivamente estarem... Pode ter, o tempo passa muito rápido já diria, um ano, um mês e 45 dias, né? Pouco mais de um ano, um mês e meio. Então, e às vezes, nós não temos mais embargos ou que superar questões ambientais, né? Mas, às vezes, essas obras, os viadutos tendem a ser demorados. Mas eu acredito que, de forma muito moderada, alguns achavam que até o final deste ano poderia estar concluída, eu, de forma muito moderada, achava que em 2026, eu acho que a rodovia em si vai estar duplicada. O que vai conseguir, vão ter as duas pistas. Vai ficar essa questão dos desvios nas elevadas, aí, porque a obra de arte, a obra maior, que é a ponte sobre o rio, a segunda ponte sobre o rio Camaquã, está em fase já com cronograma de inauguração. Aí. Por outro lado, nós tivemos no mês de outubro um recorde histórico, que foi uma inflação de 0,09, a menor nos últimos 27 anos para o mês de outubro, que é um mês que costuma ter uma inflação mais elevada. Os indicadores todos, previsões, essas previsões, embora elas vêm sendo muito erradas, por conta de um desempenho que, junto, claro, com o setor produtivo, setor de serviço, setor primário, industrial, os três setores, setor primário, secundário e terciário, junto com as políticas de governo, tem conseguido superar as adversidades. A inflação, que lá no início do ano, todos esses organismos, que não são assim, não são fracos, projetavam além dos 5%, já se sabe que este ano a inflação acumulada lá no final de dezembro, a menos que aconteça uma catástrofe, e nós não podemos dizer que não estamos sujeitos a catástrofes, enfim, a epidemias. Nós temos o exemplo das enchentes no Vale do Rio Taquari,
no ano passado, o verão mais quente de todos os tempos, neste ano, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos dizer que nada pode afetar nesses últimos 45 dias, né? Tudo pode acontecer. Mas tudo se encaminha para uma inflação de menos de 5%, inferior a 5%, todos os organismos projetavam além de 5%, e esse mês de outubro, que fechado, já reagiu de forma bem dentro da expectativa do governo federal e das políticas do governo federal. O desemprego segue ainda em baixa, num baixo patamar. O dólar, acabei de olhar a cotação do dólar, não está batendo, está na casa dos 5,30, estava um pouquinho aquém, olhando a Wise agora há pouco, antes de vir para cá. Então são indicadores assim, bem positivos. Gostaríamos de estar talvez num cenário melhor ainda. Eu sempre, quando faço essas ponderações, nós precisamos dizer que eu falo a partir de Camaquã, na região centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, e que, embora tão próxima da capital, próximo de outro grande centro, Pelotas, esta região nossa aqui, a centro-sul, que envolve 3 micro-regiões, esta parte da Costa Doce, a parte da Serrinha aqui, onde pega a parte dos municípios aqui, de Cerro Grande, Sentinela, Mariana, enfim, e depois a região carbonífera lá, Charqueadas, São Jerônimo ali, é a chamada carbonífera. Essas 3 micro-regiões fazem parte da região centro-sul. E com toda essa proximidade aqui, de tão perto, agora com a duplicação da BR, ainda estamos num status das regiões mais empobrecidas do estado do Rio Grande do Sul. Nós não estamos na série A, nós não estamos na série A do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Mas tem potencial, né? Potencial a gente tem, né? Falta desenvolver esse potencial turístico. Por exemplo, a maior lagoa de água doce do mundo, com praias balneáveis, enfim, é um potencial. Toda a história da Revolução Farroupilha e aqui os seus líderes, não é uma coisa fantasiosa. O Bento Gonçalves, líder da Revolução, questionável ou não seu nome, ele tinha propriedades aqui, seus familiares, sua esposa está sepultada no cemitério de São João. Então isso, nós temos tem o sítio do Barbosa Lessa, tem a Casa das 7 Mulheres, que chegou a virar uma minissérie da teledramaturgia da Rede Globo. Nós temos as dificuldades de regiões da Serra Gaúcha, por exemplo. Hoje a gente começa a ter asfalto aqui na cidade. Eu tenho amigos na Serra Gaúcha, por exemplo, em Caxias, que as estradas, não as estradas principais, as estradas de Caxias do Sul são asfaltadas no interior, né? Claro que é uma outra situação socioeconômica. Aí aquela região da Serra Gaúcha, aqueles estão na série A da socioeconomia rio-grandense, né? Por outro lado, nós vamos avançando aí, né? Eu falei da duplicação do dólar, essas questões aí de desenvolvimento, e vai se aprofundando essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Não cabe mais hoje. Eu falo disso porque hoje se expira às 23 horas 59 minutos 59 segundos
se expira esses recursos que ele teve e que foi ele mais 8 réus, né? E que foi mantida a condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal por 27 anos e 3 meses de prisão, né? E como eu já disse, o julgamento, porque o que ocorre, Célia e Omar estão me ouvindo? Os ministros já manifestaram seus votos, mas eles podem foi na turma que o Fux pediu para mudar, por isso que foi 4-0. Não houve a primeira turma, não houve o voto do ministro Luiz Fux, porque ele pediu para sair dessa turma. E por que não pode, mesmo que os ministros já manifestaram seus votos, tem que aguardar, porque eles podem mudar o voto a qualquer momento antes do encerramento, que é, como eu já disse, às 23 horas e 59 minutos, digamos 59 segundos, até bater nas 24 horas de hoje. A questão de que se pergunta, eu digo de forma geral aqui, só para informação, quando que o Bolsonaro pode preso, ele já está, não é, em prisão domiciliar, hoje é um presidiário, né, em questão de prisão domiciliar. Os advogados poderiam apelar para os chamados embargos infringentes. É uma estratégia de tentar levar o caso ao plenário do Supremo, né? Só que a primeira turma teria que aceitar esses embargos infringentes. Mas neste panorama não cabe qualquer tentativa dessa análise, pois numa linguagem simples, uma turma não derruba a decisão da outra. Então, há grande possibilidade de que os embargos infringentes sejam negados, até porque lá a razoabilidade, o entendimento para que se aceitem esses embargos infringentes, quando ao menos 2 dos 5 ministros de um colegiado divergem do resultado. E no caso, embora tenha saído o ministro Fux, que acabou não votando, foi 4-0, né? Então, possivelmente, a justiça é cheia de, digamos, de possibilidades, enfim, né? Mas é bem provável que mesmo essas manobras, eu digo manobras legais, tentativas, enfim, não venham a prosperar, né? Então, ainda que se entre, é cabível, é aceitável a propositura, a rejeição ela é muito, o mais, assim, é o resultado, que a primeira turma venha a rejeitar qualquer medida de postergação da decisão sobre a prisão do Bolsonaro, vai ser em regime fechado, enfim, aí pela condenação em si, deve ser ultimada nos próximos dias, semanas, né? Em função desses aspectos de ser difícil ser acatado embargos infringentes por conta do resultado que foi 4-0, né? De outra parte, aí nós estamos vivendo um momento aí que é esta questão aí do relatório do ministro, do deputado de São Paulo, um deputado aliado do governador Tarcísio de Freitas. E qual é a questão que este relatório tem sofrido tantas críticas, não é? Que o relatório
Ele trata do projeto antifacção, né? E o relatório do deputado Derrite, que foi secretário de segurança do Tarcísio de Freitas, ele é do Partido Progressista de São Paulo. E essas alterações, eles trazem, elas não são benéficas, elas são alterações que trazem prejuízo. Imagina que todo mundo faz aquela brincadeira, toque-toque, quem é? Polícia Federal. E esse relatório, assim, diminuía tremendamente a força, o poder, enfim, da Polícia Federal nossa, que se espera independente, não é? Então, por exemplo, quando coloca como narcoterrorismo, queria tipificar como terrorismo, qual é o problema das facções serem colocadas como terrorismo no Brasil? Qual é que nós, eu entendo que nós devemos enfrentar essas facções, o crime organizado, enfim, essas facções violentas, mas coloca no âmbito do terrorismo, e isso que está um pouco em disputa no Brasil, e a gente precisa entender. Se nós colocarmos, se o texto partir para terrorismo, o Brasil abre uma porteira para haver intervenção, principalmente intervenção dos Estados Unidos aqui. Entende? Então, é essa questão que nós temos que dizer com clareza. Mas a intervenção dos Estados Unidos no Brasil não seria uma intervenção assim, olha, de certa forma, passando por cima da nossa soberania, mas os Estados Unidos vêm aqui para intervir apenas no problema dessas facções, do tráfico, enfim, que já de certa forma alguns entendem que os seus países devem resolver seus problemas. Não, mas a coisa, a longa-manos pode se estender para outros interesses, como eu vi o que me antecedeu aqui dizer, não é? Num comentário, não é? Então, isso que nós temos que ver. O relatório do deputado Derrite foi um relatório assim, ampla, é tão criticado o relatório desse relator no projeto, que ele está o mesmo relator já mudou o relatório 4 vezes. Entende? Quer dizer, ele não era a pessoa mais com conhecimento para esse tipo de matéria. Ali foi uma jogada do presidente da Câmara, Hugo Mota, junto com o Tarcísio de Freitas, se não me engano, os dois são do mesmo partido, republicanos, para fazer uma amarra ali. E esse negócio, assim, ficou muito ruim, não é? Porque não são só críticas do governo federal, são críticas dos membros da Polícia Federal, dos delegados, dos agentes, enfim, mas não é uma questão corporativista. Também sofre crítica por membros de técnicos, de analistas, de todo mundo que vê a questão da segurança pública no Brasil, não é? Então, havia um dispositivo no relatório do Derrite, do deputado, que limitava a atuação da Polícia Federal em investigações, que poderia agir a Polícia Federal só a chamado, a pedido dos governadores. Então, a Polícia Federal ia deixar de ser um órgão autônomo para ser um órgão acessório dos governadores. Quer dizer, tudo isso que a gente vê, como agora, por exemplo, essas investigações sobre as facções, sobre os postos de gasolina, transporte de combustível, porque qual é a maneira das facções, desses grupos criminosos, enfim, aí, que lidam com venda de droga, enfim, qual é uma maneira deles lavar o dinheiro? As pessoas, lavar o dinheiro não é a gente botar lá no tanque, na lavanderia, é tornar esse dinheiro, digamos, sujo, de origem ilícita,
tornar ele um dinheiro legal. Bom, tu abre posto de combustível, tu abre padaria, tu abre restaurante, e aí começa com esse alto lucro da venda de drogas, produtos ilícitos, enfim, tu começa a tentar legalizar. A ideia para algum, eu sei que o público aqui é muito seleto, as pessoas que assistem o Bom Dia Camaquã da Rádio Clique, mas para alguém que eventualmente, qual é a lavagem de dinheiro, mas o que é isso? É transformar dinheiro de origem ilícita, dinheiro sujo. E aí, como é que tu faz essa lavagem? Aí tu investe o dinheiro em lugares, mas só que mesmo nessa questão dos postos de combustíveis, transporte de combustível com centenas de caminhões e centenas de postos adquiridos pelo crime organizado, eles já estão também ali usando também da força, não é? Para mexer no preço do combustível, lá da adulteração. Então é uma coisa, assim, é algo bem complicado. Então a importância da Polícia Federal é fundamental no nosso país, não é? E o relator acaba que ele se perdeu e já está no quarto texto para tentar construir um texto. Não é um texto de agrado, ele foi mexer num projeto que estava adequado, esculhambou com o projeto, recebeu uma série de críticas, e essas críticas não são só do governo, são de pensadores, de estudiosos, e a própria Polícia Federal, ela não está defendendo uma questão corporativa, salarial, uma questão que ela tenha vantagem. Não, ela está defendendo o direito de não ser relegada aí a ser submetida. Ela está pedindo a sua autonomia, a sua independência. Quantas operações aí que nós temos visto? Agora, se a polícia tiver que ir a reboque, poder atuar a pedido de governadores, isso, aí tu tem uma foto de uma pessoa e tu faz uma caricatura, não é? Aí a Polícia Federal não vai deixar de cumprir a importância do seu papel, que foi ao longo dos anos, né? Então são coisas, eu acho que esse projeto antifacção aí, ele tem que andar e as polícias têm que trabalhar de forma integrada, Estado, as polícias da União, enfim, tem que trabalhar, porque o policiamento em si, via de regra, esse mais, é a cargo do Estado, a segurança, né? Mas tem outras esferas, como a Polícia Federal, enfim, para atuar de forma mais geral, tráfico, questão alfandegária e tudo que a gente sabe, tem visto aí. De outra parte, nós tivemos anteontem, dia 12, o dia do diretor de escola, que é uma forma de reconhecimento do trabalho dos profissionais que desempenham este papel de liderança nas escolas e contribuem para a melhoria da qualidade educacional. São responsáveis pela gestão, pela administração do ambiente escolar. Então fica aqui o meu reconhecimento a esses profissionais, aqui principalmente muitos diretores e diretoras, em maioria as diretoras de escola, uma profissão que bastante exercida por mulheres, né? E fica aqui, além dos diretores, suas equipes, professores, então fica aqui o meu reconhecimento pelo que fazem em prol da educação, assim, principalmente que no âmbito aqui, como a gente diz, na aldeia onde a gente vive, né? Então eu faço esse registro, Celiomar, e agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com as pessoas que acompanham o Bom Dia Camaquã. Hoje tu de âncora aqui, substituindo
o Eduardo Costa, e desejar para cada um e cada uma que nos acompanham aqui, a equipe aqui da Rádio Clique, um abençoado final de semana e com uma questão fundamental ali, com saúde, né? Porque para mim ela assim, é básica. Nós não vamos ter um ótimo final de semana aí se a saúde estiver desencaixada. Um abração fraterno a todos e todas. Obrigado, tá aí o Marco